coloquei uns exemplos a mais. E aí vai sobrar um tempo, então acho que depois das 9, 15 para as 9, vai sobrar um tempo para fazer um resumo do que a gente viu durante todas as aulas, né? Aí eu coloquei em forma de questionário, fui colocando as questões e já engatilhando os resuminhos, né? Aí fica em forma de pergunta, então, para vocês estudarem. Tá? E hoje e amanhã a gente vai fazer isso, então. Nós vamos começar aqui com um exemplo de aplicação. Tá? Vocês vão encontrar esse vídeo, tá? Ele está explicadinho, bonitinho nesse endereço aqui. Se você digitar aí CLP Fácil também, o cara lá ele tem vários vídeos para explicar CLP, né? Quem quiser se aprofundar mais na área. Então aí fica essa dica aí, tá? Deixa eu só ver se está gravando certinho. Beleza. Beleza. Então, pessoal, nessa aula aqui desse canal, ele dá esse exemplo aqui, tá? Depois vocês podem ver lá, como eu falei. Então, ele começa fazendo uma comparação da linguagem CLP para a linguagem de montagens elétricas, tá? Que é bem... Se você pegar a lógica de um, você aprende o outro mais fácil. Então aqui a gente tem um circuito elétrico, tá? Que tem o neutro, tá? Temos a fase. O neutro é ligado à lâmpada. E aí você tem duas botoeiras aqui, né? Um deles é ligado, o retorno é ligado à lâmpada. Os outros dois se ligam entre si. E um dos canais do botão direito aqui é ligado na fase. Tá? E aí, conforme você ligar um botão aqui ou no outro, a lâmpada vai se acender. Tá? Isso aqui seria um circuito elétrico. Agora, se a gente fosse para uma linguagem, começar a usar, ao invés dos símbolos reais, né, para os símbolos, aqui no caso, botões, por exemplo, a gente teria esse exemplo aqui. Eu tenho a minha fase, aí eu venho, por exemplo, para um botão, que seria o botão 1, aí você tem o retorno aqui e o botão 2. O botão 1, se ele estiver ligado, por exemplo, no conector aqui de cima, tá? Então esse aqui ele fica praticamente aberto. A corrente tentaria passar por aqui, mas ela chega no botão número 2. O botão número 2, a conexão está embaixo. Então você vai ver que o fio aqui, na verdade, que a corrente passaria, né, ela não consegue passar, ela não tem conexão, né? Então os dois botões se conectaram de uma forma que a corrente não passa desse ponto para o ponto direito. E aí aqui o símbolo da lâmpada, ó, que é esse xizinho, né? A lâmpada não acenderia. Tá? E aí a gente pode passar a chamar o botão 1 de I0.0. Esse botão aqui, o que seria um dos botões, né? E o outro botão aqui, I0.1. Já a lâmpada teria um nome de Q0.0. Tá? Nós estamos evoluindo e trocando os sinais visuais, né, por sinais de sinais mesmo, né? Bom, agora aqui, por exemplo, no botão I0.0,
Se eu fizesse a conexão do ponto superior para o ponto inferior, a minha corrente elétrica ela sairia, viria aqui, passaria pelo fase, encontraria o botão I0.1. Só que aqui a conexão foi do superior para o inferior, ela também ficou conectada. Então a corrente agora passa para o outro lado e a lâmpada Q0.0 ela acende. Tá? Agora, se eu fizesse, por exemplo, aqui, ó, tá nessa situação, né? Eu coloco a conexão do I0.1 para cima, tá? Eu vou ter a abertura desse canal. E aí a corrente ela acaba também não passando mais. Aí você vê que a lâmpada se apaga, certo? Tá, tudo bem. Até agora a gente falou da parte de circuito elétrico. Será que a gente poderia fazer uma analogia para ficar mais fácil para a gente construir a linguagem LED? É possível. Como que a gente poderia fazer? Veja, aqui nós vamos pegar esse botão, vamos continuar chamando de 0.0. Esse botão aqui. Esse botão, se ele estiver para cima, na condição para cima, nesse caso aqui, ó, que a gente está vendo, jogo ele para cima, o que acontece? A corrente vai passar aqui por cima, vai passar nesse botão, vai chegar nesse e vai passar e acender a luz. Então, se eu colocar esse botão para cima, significa que aqui está fechado, que a corrente passa. Na linguagem ladder, como que eu faria isso? Então, quando o botão estiver fechado, nós vamos usar esse sinal aqui de 2 barras com esse risco em diagonal. Então, significa que aqui ele estaria fechado, a corrente passaria aqui. Tá? Já o de baixo, tá? Se ele tivesse para cima, aqui de baixo estaria aberto. Então a corrente não passaria aqui. Mesma coisa a gente pode falar para o outro lado, para o botão I0.1. Então se eu tivesse, por exemplo, eu tenho duas condições, né? Ou ele está aberto ou o botão estar fechado. Se o botão está aberto, eu vou usar esse símbolo do aberto. Não passa corrente aqui. Se o botão está fechado, eu vou usar esse símbolo de fechado aqui. Tá? Tá, e como é que eu represento a lâmpada? A lâmpada, pra gente, é uma saída, então eu vou representar ela por 2 parênteses, tá? Como tá aqui. E a gente chamou de Q0.0. Beleza? Praticamente o circuito já, para a linguagem ladder, já está montado para esse caso, né? Então, a gente coloca, partindo aqui desse ponto em comum, né? E chegando nesse ponto comum. Então, o que a gente tem? A gente vai chamar essas duas condições aqui do I0.0 de tag 1. E o I0.1 nós vamos chamar de tag 2. Então, a gente vê aqui, ó, que nós temos dois contatos que têm a mesma tag ou a mesma variável. Eles podem estar abertos ou fechados, né? Então, se eu ligo, por exemplo, o I0 aqui, será desligado o contato de cima. Então, o fato de você ligar o contato de baixo, você desliga o contato de cima. Certo? Então, se você ligar o contato de cima, você desliga o contato de baixo. Tá? Então, esse é um tipo de lógica que é usado aqui. E aí, se eu ligar o contato de baixo, então, como a gente viu aqui, ó, desse lado da tag 2, do botão 10 e 0.1, aqui já está fechado, né? Então, como ele já está fechado, a corrente, que a gente chama de corrente virtual, ela vai correr aqui ao longo do circuito e vai acender a lâmpada, que é 0.0. Certo? Agora, aqui a gente ligou a parte de baixo. Se a gente ligasse a parte de cima, tá, nesse botão aqui, o que aconteceria com a parte de baixo? Ela ficaria aberta.
Só que estando aberta, não passa corrente virtual aqui, a luz não acende. Tá? Caso ao contrário, tá? Nesse botão eu deixei ele do jeito que estava. Tá? Aqui não liguei, ele só estava fechado. Aí quando eu aperto o botão, tá? Essa parte de cima fica acionada, mas a parte de baixo que conduziria a corrente, né? E acenderia a lâmpada. Tá? Então isso aqui é um exemplo que a gente usa da linguagem ladder. É o mais simples que a gente pode explanar, começar para explanar aí, tá? Agora é o exemplo de aplicação 2. O exemplo de aplicação 2, a gente tem o CLPzinho aqui, ó. E aí nós vamos ter duas entradas, que é a I0.0 e a I0.1. Depois, quem quiser dar uma olhada no vídeo, pessoal, ele está no YouTube lá, nesse canalzinho aqui, ó. Tá? Do jeito que está aqui, está lá também. Só que lá é um vídeo corrido, né? Então ele mostra mais animações. Aí vocês podem estar conferindo lá depois no canal, é legal também, tá? Então aqui a gente vê que tem duas entradas, tá? Com dois botões que estão abertos. Na saída a gente tem uma bobina. Então a saída aqui eu liguei uma bobina que foi chamado de Q0.0. Tá? Então os botões eles estão ligados em duas entradas digitais do CLP. Tá bom? E aí, pessoal, como que seria a programação que a gente vai inserir nesse CLP? Então nós temos aqui um esqueminha do que seria a nossa programação e nós vamos dividir em duas. Nós temos a lógica que é chamada lógica em série, que pode ser do tipo AND, certo? Que é a primeira que a gente vai ver. Então, nesse tipo de lógica AND, no caso aqui, a gente vai inserir os dois botões que a gente tem, as duas entradas, né? Que é o I0.0 e I0.1 aqui, ó. Nós vamos inserir aqui. Tá? Então, I0 e I0.1, ambos devem ambos estarem ligados para se energizar no final das contas a bobina. Tá? Então tem aqui as duas entradas e a bobina. Então eu coloquei tudo na mesma linha, ó, todos na mesma linha, as duas entradas e a saída aqui, que é a bobina. Então eu coloco as duas entradas e a saída. Certo? Se feita essa lógica, né? Você vai transferir essa programação que você fez para dentro do CLP. Tá? Então você fez o seu programinha baseado nessa série lógica AND. Tá? Quando você usa uma série do tipo AND, as duas vão estar praticamente em série aqui. Você vai ver, você vai colocar I0 aqui, na mesma linha já vem a sequência, o I01. Tá? Se fosse uma lógica que a gente vai ver depois, a lógica OR, ela já não está na mesma linha. Para a lógica série AND, né, ela tem que estar na mesma linha. Tá? Aí você inserindo a programação dentro do CLP, ele vai ser colocado no modo Run e vai rodar a lógica que você construiu. Beleza? Então aqui, ó, se eu acionar, por exemplo, o I00, certo? Porque a gente está falando da lógica série E aqui, né? Então, eu aciono o primeiro botão e aciono o segundo, a bobina vai ser energizada. Então, para acionar a bobina, eu preciso acionar essa e essa daqui. E aí, no final, você tem a saída energizada. Então essa aqui é a lógica série AND, com características dos botões aqui, né, dos comandos na mesma linha, certo? E para executar executar a final aqui, você vai ter que executar todas as anteriores, né? Agora outro tipo de lógica, em paralelo, tá? Do tipo OR. Então nesse tipo de lógica,
nós vamos ter então, por exemplo, um botão aqui, um Start, por exemplo, e um outro aqui em paralelo com o Start e 0.0. Tá vendo? Então você, para energizar aqui, tá? O que a gente vai ver. Então, por exemplo, para energizar a saída, que seria a bobina, então se acionar o I0.0, tá? A bobina vai ser energizada. Então daqui ele já vai para lá. Certo? Agora, se eu acionar o I01, a bobina ela vai ser energizada também. Só que aqui eu tenho essa opção, né? Ou eu escolho o de cima ou o de baixo, né? Para energizar a bobina no final. Então eu posso energizar com esse, acionando esse botão de cima ou aqui o de baixo, certo? Aí aciona os dois lá. Agora, se eu tiver, por exemplo, numa lógica em série AND, né? Aqui, com um botão fechado aqui, ó, no I0.1, só do fato de eu acionar esse botão, como ele já está fechado esse botão, a corrente virtual vai fazer com que a bobina aqui no final, né, que é 0.0, ela seja acionada, porque esse contato aqui ele já está fechado, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui o CLP, né? Acionei o I0.0. Então, acionei ele, como esse comandinho aqui, esse canal, né? Esse comandinho aqui ele já está com o sinal de fechado, ele vai executar a saída aqui final, né? Que é 0.0. Beleza? Agora, se eu tivesse, ao invés dessa série que a gente acabou de mostrar, nós tivéssemos aqui, por exemplo, o botão aberto aqui, ó, no I0.1, e eu acionasse esse botão I0.0, aqui não iria passar corrente virtual e não iria... Nesse caso aqui não tem, tá, pessoal? Aqui ele não... Eu coloquei errado aqui, o verdinho não tem. A bobina, no caso, ela não é acionada porque o contato aqui está aberto. Mesmo acionando aqui, tá? Aqui não tem o verdinho. Coloquei errado. Tá, então isso aqui, pessoal, são exemplos de lógica em série e em paralelo. Tá? Aí o exemplo de aplicação 3. Esse aqui é mais legal porque ele mostra um programinha, tá? Então, vocês vão achar esse daqui também nesse canal aqui, que é bem legalzinho, depois você dá uma olhada. Ele usa um programinha para fazer a execução desse processo aqui, tá? O programinha, eu acho que é TLP, alguma coisa assim, tá? É simulador. Mas eu não sei se ele tem gratuitamente na internet, tá? E esse probleminha, ele é o que, né, pessoal? Então, é o seguinte, ó. Nós temos aqui uma esteira, tá? Que o funcionamento dela é dado pelo funcionamento desse motor, certo? Então o motor gira aqui e a esteira começa a funcionar. A esteira funcionando, ela vai deslocar esse volume em verde aqui que vocês estão vendo, tá? Ele vai deslocar ao longo da esteira e conforme ela se desloca, existe um sensor aqui embaixo, ó, de proximidade, e esse sensor, conforme a caixa chega próxima, faz com que a esteira pare e comece a encher o volume com um certo líquido que tem aqui dentro desse silo. Ele vai encher o volume, certo? Aí você tem um sensor aqui de controle de saída de volume, tá? Se por acaso a caixa já estiver cheia, o sensor detecta a válvula, que é uma válvula solenoide, ela abre e fecha aqui e ela tem esse controle, tá? E aqui a gente tem alguns indicadores, tá? Então esse indicador aqui, o run, que é o primeiro, ele vai indicar se o sistema está funcionando, tá rodando. Aqui o fill é para indicar se ele está enchendo a caixa.
e o full para ver se a caixa já está cheia. Beleza? Então, a gente vai tentar fazer esse esqueminha aqui usando a lógica, a programação ladder e usando um simuladorzinho da linguagem, tá? Então, ó, só para mostrar aqui, então, nesse botão de cima, ele sinaliza que o sistema está rodando. Run. Aqui embaixo, fill, ele sinaliza que a caixa, essa caixa verde, está enchendo. E o full, eu já falei, né, que ele sinaliza que a caixa está cheia. E os botões de start e stop, tá, inicia o processo e finaliza aí. O motor, que eu já falei, né, que vai movimentar a esteira. O sensor aqui de nível. A válvula solenoide, que vai abrir o silo e fechá-lo. E é isso aí. Esses são os itens prioritários do sistema. Agora nós vamos para o programa. Então, eu tendo aqui o meu probleminha na direita, né? O primeiro passo que a gente vai fazer, tá, é colocar um start, tá, relacionado ao botão start aqui do sistema, nessa linha 00 aqui, ó. Então eu inseri um start nessa primeira linha, tá? Então ele inicia o processo. Daí o passo número 2 é a gente colocar uma saída na mesma linha aqui 00, ó. Então eu coloco uma saída que vai indicar que o meu sistema está rodando. Então eu venho aqui e coloco a minha saída, ó, tá? Ela vai ser indicada pelo LED de indicação, esse pretinho aqui, ó, que ele vai ficar amarelo, tá? Depois que ele estiver rodando, ele vai aparecer amarelo aqui, tá? Beleza. Aí, só que eu tenho, o que acontece? Esse botão, você aciona ele fecha, tá? O sistema roda. Aí se eu apertar ele de novo, né, ele abre o sistema e ele para de rodar. Então aqui é um sistema abre e fecha, né? Então esses dois botões aqui, ele é um botão start e stop, tá? Os dois botões aqui, que vai indicar um em paralelo com o outro aqui, tá? Ok? Então se apertar o botão, o contato fecha, se soltar, ele vai abrir. Ok? Então eu coloco os dois botões aqui, ó, em paralelo. Tá o sinalzinho aqui dos dois botões. Eu tenho que colocar um stop na frente aqui então, aqui, pessoal, nesse tipo de programa, o stop dele, ele não colocou com o símbolo aqui fechado nessa sinalização, tá? Ele deixa aberto aqui, fica aberto, vocês vão ver que ele vai ficar aberto. Eu não sei agora se é a linguagem do sistema, do simulador, que é assim, tá, pessoal? Eu só sei que ele colocou dois botões aqui, tá? Que é o abre e fecha, tá? Que eu estava falando no slide anterior. E ele coloca, se eu tiver que fechar o sistema, um outro botão aqui na frente, tá? Como tem linguagens diferentes, né? Para Siemens, por exemplo, eles usam um tipo de linguagem. Aí você vai para uma outra fabricante, eu não sei se o sistema dá uma modificada, uma pequena modificada, né? Provavelmente modifica, né? Então ele coloca esse tipo de botão aqui comando nessa linha, tá? Para para parar o sistema caso seja necessário. Então ele insere o stop aqui. Bom, beleza. Aí qual é o próximo passo? Agora ele vai inserir, depois ele fechar essa primeira linha, tá? Com as partes do botão aqui, dos botões e no caso se eu precisar parar o sistema, e aqui a saída do sistema rodando, ele coloca o motor, tá? O funcionamento do motor, que vai
fazer com que a esteira funcione, tá? E comece a rodar praticamente todo o funcionamento do sistema. Só que aparece aqui em cima, vocês estão vendo, um Q22. Significa o que, pessoal? Significa que a saída aqui, essa entrada do motor, ela está associada à saída a saída. Só um instante, pessoal, tá um barulho aqui, só um instante. Peraí, tá atrapalhando aqui, peraí. Fala baixo aí. Ok, pessoal, vamos voltar, desculpa aí. Então, nós temos aqui uma outra entrada que está relacionada à inserção do motor, tá? Para movimentar toda essa esteira. Só que a inserção do motor, conforme vai rodando o sistema, você tem a saída aqui do sistema funcionando, essa saída tem que estar atrelada ao funcionamento do motor. Então, por isso, vocês vão ver aqui em cima, ó, que Q22 está associado ao Q22 aqui, a saída. Então, quando ele começa a ter o funcionamento do sistema, o motor ele automaticamente liga. Então, ele lê essa linha de comando, passa para a linha de baixo e ele já roda o motor. Certo? E aí você tem a saída do motor funcionando aqui. Beleza? Então, quando a saída Q22 estiver acionada, o motor vai ser acionado. Aí aqui, pessoal, é um testezinho que ele fez, tá? Então, ele botou para rodar o sistema, ó. Então aqui aciona o botão, o comando começa a rodar o sistema, o motor começa a rodar e aí a esteira começa a funcionar. Então nessa simulação dele, apertando aqui, então ficou tudo amarelinho que vocês estão vendo, tá? Aqui o sistema rodou, ele começou a funcionar, o motor e a esteira tá se movimentando. Beleza. Agora, o que ele vai fazer? O passo número 6. O passo número 6 é, na próxima linha, ele vai colocar um sensor de proximidade. Então, que é esse sensor aqui embaixo no desenho, ó. Então, ele adiciona um sensor de proximidade. Certo? Ele é adicionado, né? E ele vai ser ligado. Assim que o motor aqui começa a funcionar, esse sensor ele já está pronto para receber a embalagem, aqui no caso, que vai perceber a proximidade da embalagem. Certo? Então, aí você vai ter a saída, na mesma linha aqui do sensor, da entrada do sensor, né? Você vai ter a saída, que vai ter a função de avisar que o volume aqui pode ser enchido. Então, se ele chegou próximo aqui, esse sensor avisa e ele dá a indicação com a saída que o volume pode ser preenchido. Beleza. Aí aqui ele fez um novo teste, tá? Ele ligou, ele deixou rodar o sistema, ligou aqui em cima. Tudo isso aqui ficou amarelo porque o sistema está rodando. Aí quando ele chegou com a caixa aqui verde, bem no sensor, ele foi indicado, o sensor acionou e ele disse, pode encher. Então chegou aqui, ó, em amarelo, tá? Então ele pode encher. Só que esse sensor ainda não foi colocado, tá? E nem a válvula foi aberta. Então é a próxima linha que ele vai colocar, ó. Então vamos inserir a próxima linha. Aqui foi mais fácil para ele colocar a válvula solenoide aqui, ó, como uma saída em paralelo com a saída do sensor de proximidade. Beleza? Então ele colocou aqui, ó, a válvula solenoide paralelo com a saída do sensor de proximidade. Beleza? Aí ele passa para a próxima linha. Na próxima linha ele vai colocar um sensor de nível. Tá? Então tá aqui o sensor de nível na próxima linha, ó.
ele vai avisar se a caixa está cheia. E se aqui o próprio silo, né? Como a caixa já está cheia, ele pode fechar o silo, não vai deixar pingando aqui, né? Então, o que ele faz? Ele coloca aqui um sensor de... Ele conecta o sensor de proximidade na mesma linha do sensor de nível, tá? Para que os dois se conversem. E quando a saída do sensor de nível falar que ele está cheio, ele praticamente fecha aqui o solenoide e ele roda para frente. Aí a caixa passa para frente, fecha aqui a parte da válvula, né? Para de gotejar o líquido para encher a caixa e ela vai para frente. Observe aqui que ele colocou um outro botão aqui, que é um botão de indicação que o volume está cheio, tá? Então ele colocou um paralelo a esse sensor de nível aqui. Então, pessoal, esse aqui é o ProSim Simulations, é um tipo de simulador, tá? Eu não deu tempo de procurar, tá? Se ele tem na internet, se tem como você baixar, mas o que ele dá? Esse daqui, ele tem pronto esse tipo de desenho, né, no caso, e aí você vem com a parte de programação no espaço em branco e você tem um menu em cima aqui, tá, que eu cortei para vocês para não ficar poluído, né? Você vai jogando os comandos aqui, ó, vai analisando o desenho e ele tem uma série de exemplos para você executar. Aí você tem que baixar o programa lá e ver isso daqui, tá? Eu já não sei se você consegue montar, por exemplo, um desenho desse lá. Aí precisa baixar o programa e ver se tem como você montar. Mas como ele é de simulação, provavelmente ele já vem com alguns exemplos que você pode baixar. Mas aí você teria que comprar o programinha, tá? Se você achar ele por aí, né? Aí você tem que dar uma pesquisadinha, né? Beleza, pessoal? Então isso aqui é um exemplo, tá? De como que você poderia fazer uma simulaçãozinha. Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Bom, vamos para o exercício agora. Então, esse exercício aqui, eu tirei aqui dessa fonte, tá, pessoal? Só para deixar indicado aí. Então, como que é o exercício? A gente tem um sistema aqui, pessoal, tá? É um sistema usado para lubrificação de superfície de placas metálicas. Então, eu tenho aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, uma esteira. Certo? A esteira vai se movimentando e ela leva em cima da própria esteira aí, né? Em torno de si mesmo, placas metálicas, tá? Essas placas, para melhorar o desempenho aí da estampagem, né? Que elas vão até uma parte de estampagem e depois posteriormente fazer o corte. Você tem que utilizar um sistema de lubrificação aqui nesse momento que as chapas são transportadas. Para fazer a lubrificação, você vai usar o quê? Você vai usar dois sistemas, tá? Um sistema de névoa lubrificante aqui, ó, vocês estão vendo, em roxo, tá? Ela tem uma linha que vai por uma tubulação, vai até uma região aqui, ó, que é onde ele vai jogar a névoa com lubrificante, e tem uma outra linha que vai ser ligada o ar comprimido. Os dois vão sair e vão lubrificar as placas aqui, ó, metálicas. Ligado à esteira, vocês vão ter um motor que vai movimentar a esteira. O motor, ele é ligado ao controlador
tá? Esse motor é ligado ao controlador. Ele é ligado aqui numa saída, tá? Uma saída Q1, beleza? Aí, para acionar todo o sistema, você tem aqui um painel de controle com botões, botão de Start e de Stop. O botão de Start ele é ligado à entrada I2. O botão de Stop é ligado à entrada I3. Beleza? E você tem também aqui, ó, nessa parte em vermelho, um sensor. O sensor é ligado, uma parte é ligado no terminal aqui positivo da entrada e a outra parte é ligado no I1. Ele vai acusar se, por exemplo, aqui a lubrificação aconteceu, tá? Então, esse aqui é o meu sistema, tá? Que o funcionamento dele a gente falou. Esse sistema é usado em indústria metal mecânica, tá? Um exemplo aí. Então tá aqui ele maior. A imagem não está tão bem definida porque a fonte não é... A fonte estava menor, então fica um pouco... Mas está aqui a fonte de onde a gente tirou. Então assim, pessoal, agora eu vou dar para vocês aí uns 15 minutinhos, tá? Para vocês tentarem montar aí uma diagraminha, né, em linguagem ladder, como esse... Vou voltar aqui para... Como esses exemplos que a gente deu aqui, ó. Tá? Então, basicamente, vocês vão traçar uma linha na vertical à esquerda e uma linha na vertical à direita. E aí vocês vão inserir os comandos em ladder. Não tem problema se você não lembrar dos comandos e não conseguir fazer tudo. O importante é você começar a quebrar a cabeça, só isso. Beleza? Não se preocupe se você vai conseguir fazer ou não agora, mas você tem que ter esse começo de tentar, de alguma forma, começar. Beleza? Então, vocês podem usar... na aula passada, a gente começou a falar um pouco de linguagem ladder e a gente deu num slide, bem no final dos slides lá, tem o que são cada comandinhos, né? Cada de abertura, fechamento, válvula, essas coisas, né? Saídas. Então, vocês vão tentar montar usando esse diagrama aqui, tá? De lubrificação para a superfície de placa metálica e vão tentar construir o diagrama. Tá bom? Aí, então daqui, deixa eu ver, agora é 8h14, 8h30, então, a gente volta e aí a gente mostra a solução para vocês. Tá? Então, todo mundo está vendo a imagem aí? Sim. Eu vou mandar, eu já vou mandar já no WhatsApp essa aula aqui. Você já pode acessar elas também, peraí. Deixa eu só salvar aqui. Esse aqui. Salvou. Engenharia. Engenharia mecânica. Perdão. É que eu dou aula para elétrica também, então. Aqui. Oh, foi mal aí, peraí. Peguei errado. Oh, sacola. Vai abrir agora.
Pega, meu filho. Ixi, o que ele fez aqui? Aí, já foi. O slide é o 48 que tá o desenho aqui, tá? Mas, ó, tenta não olhar na resposta, hein, galera? Tá a resposta ali do slide, tá? E tenta não olhar na resposta, senão perde a graça, né, pessoal? E tenta fazer primeiro. Tenta fazer primeiro sem olhar. Aí depois vocês olham a resposta, tá bom? Porque senão não adianta nada, né? Vocês vão estar enganando vocês mesmos ali. Tenta fazer honestamente. E aí, 8h30, então a gente volta. Fechou, pessoal? Beleza, então vamos lá. 15 minutinhos aí. Vou deixar esse aqui.